Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a um novo episódio aqui no nosso podcast. Vocês sabem que nós somos uma comunidade focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui a gente chama profissionais de mercado para trocar uma ideia sobre o processo criativo, sobre bloqueio e desbloqueios, técnicas e muito mais. Hoje, em especial, a gente tem como convidado o Matheus Carlucci e a gente vai falar com ele sobre o código do artista. Quer dizer, você que é artista e que quer se posicionar no mercado, vender suas obras de arte, essa é a entrevista para você. Matheus, bem-vindo. Muito obrigado, Mar. É um prazer estar aqui falando com você. E é exatamente isso. Vamos desvendar um pouquinho aí, conversar um pouco desse lado empresário do artista, né? Isso aí. E para quem não te conhece ainda, Matheus, faz assim uma apresentação sobre você, por favor, mostrando como é que surgiu esse seu interesse pelo mercado das artes. Tá, vamos lá. Em síntese total, porque é uma história que a gente daria para se alongar muito, mas fazem somente 4 anos que eu estou inserido no mundo da arte, né? Ok. Mas com uma visão muito voltada, 100% voltada para o lado comercial. Eu venho de outras empresas, outras frentes, outros negócios. Devido à pandemia, todos os meus negócios dependiam do físico, acabei me desconectando, tive algumas complicações e fui para a rua, voltei a virar um mochileiro, vamos falar. Aham. E eu tive uma loja de roupa que foi fechada durante a pandemia e sobrou muito tênis, muita roupa, muita coisa. E eu comecei a literalmente rodar Ribeirão Preto e conheci uma pessoa aqui, que era um amigo em comum, que falou que tinha um irmão dele, que tinha um ateliê, que estava começando. E eu passei no ateliê desse cara, eram o Lucas e o Rafa, que são os artistas da PB Arts. E acabei criando um vínculo com eles, uma amizade, a coisa foi acontecendo. Eles me puxaram para a empresa, então eu entrei no negócio deles bem no começo, né, quando eu estava Uhum. realmente engatinhando. E desde então, foi um crescimento completamente surreal. Eu acho que hoje a PB, os meninos são, em quesito venda e posicionamento, sem dúvida, eles são um benchmark surreal e é um case muito forte do mundo contemporâneo da arte aqui no Brasil. Mas o meu primeiro contato com a arte foi esse, foi através do acaso da vida, e do acaso da vida novamente eu fui puxado para dentro, acabei entrando inicialmente como um ajudante mesmo, e fui Uhum. crescendo junto com os meninos, virei gerente geral da galeria, da PB como um todo, e eu fiquei responsável por toda a parte de estratégia e vendas online. Então, o meu foco sempre foi estratégias e vendas online, que é exatamente isso que eu tento trazer de alguma forma hoje para os meus alunos. Tá, só para a gente entender um pouquinho, a galeria ela existe, em Ribeirão, é isso? Perfeito. Hoje a PB Arts criou um ecossistema muito legal em volta da galeria. Então, a galeria Uhum. está 2 anos que está aberta. Semana que vem a gente vai estar inaugurando um restaurante que é de frente à galeria, que chama CIP. E na esquina do lado a gente tem um centro de eventos que chama X Gallery. Tudo isso 100% vinculado ao mundo da arte, tudo isso oriundo da arte, isso que é o mais bacana. Ah, E na legal. outra esquina, a gente tem um ateliê do Pipa e do Lucão e do Pipa, e junto com um estúdio de tatuagem de alguns amigos nossos também, que sublocaram lá. Então a gente criou literalmente uma esquina ali, são 4 esquinas, né? Com empreendimentos da PB Arts. Todos ficam aqui em Ribeirão Preto. A galeria tem 1.200 metros quadrados, é Nossa, gigantesca, grande. é muito grande, é muito linda, é muito legal. É um projeto bem diferente. Então, dentro da galeria hoje, você encontra várias empresas que, de certa forma, conversam com o mundo da arte, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Baikami de tapetes, que é uma empresa de São Paulo que é muito legal. A gente tem a parte de som, a parte de audição, enfim, tudo literalmente um ecossistema envolto da arte. Bem bacana. Legal. E a PB Arte, ela representa artistas ou, somente os 2 irmãos que você comentou? Ou ela representa vários outros artistas? Hoje a gente representa, hoje a gente é curador de alguns artistas.
bem bacanas, e uma galera aqui de Ribeirão. A gente tem outros artistas também do Brasil que estão hoje expondo na galeria. E então virou um mix mesmo, né? E virou um mix bem diferente, assim, com estilos diferentes, mas que sempre, de certa forma, conversam entre si. A gente acredita muito nesse vínculo e em colaborações também, né? Eu acho que hoje o Uhum. mundo da arte, como qualquer outro empreendimento, qualquer outro nicho, se você não trabalhar vinculado a colaborações e parcerias, você não chega a lugar nenhum, né? Sim. E são artes mais modernas, contemporâneas? Tem algum foco específico, assim, de movimento artístico? Ó, hoje, eu acho que de maneira a gente tem um pouco de tudo lá, tá, Uhum. de arte contemporânea. São artes bem modernas, mas hoje a gente está pendendo um pouco mais para artes que têm uma correlação maior com os toys e com as artes dos meninos. Porque a gente Ah, tá. percebeu que esse estilo de arte é o que o nosso público consome. Então, quando a Uhum. gente pensa de maneira geral em venda, o nosso público consome toy, consome um estilo de arte específico, consome personagens. Então, a gente pende completamente hoje para trazer esses artistas para a galeria, porque é o que a gente consegue ter um resultado melhor. Agora falando um pouquinho do público, né, que você comentou, tem algum perfil, assim, que você falou: "Ah, consome toy, consome, o esse tipo de arte". Tem algum tipo de perfil da galeria que é assim, é mais novo, é mais casal recém-casado, é mais homem, é mais mulher, é mais pessoal de próprio Ribeirão ou já está no Brasil todo? Como é que é esse perfil? Ó, hoje, Má, a gente está, sem dúvida, no Brasil todo. Hoje o nosso foco Uhum. o foco da PB é 100% voltado ao digital. Eu acho que o físico, ele é uma vitrine, né? É uma visibilidade, uma autoridade muito grande que traz através da galeria, mas sem dúvida a gente está no interior do interior de São Paulo, né? Então Aham. aqui foi assim uma reeducação, na verdade não foi nenhuma reeducação, foi um início de uma educação às pessoas daqui a começarem a consumir arte de alguma forma, né? Então, o que que eu vejo que os meninos, a gente começou desde o início a fazer foi trazer eventos para a galeria, né? Ok, Então, legal. vou te explicar um pouquinho melhor do público depois da sua pergunta, mas só para finalizar essa ideia, a gente começou de fato a trazer eventos semanais, quinzenais, eventos completamente diferentes, jantares. Então a gente transformava a galeria literalmente num restaurante, né? E esse impacto e essa relação que as pessoas começaram a ter com a arte, é, você começa a consumir de alguma forma, né? Você começa a apreciar, você começa a olhar para isso, você começa a conhecer e médio e longo prazo você acaba comprando, né? Uhum. Então foi uma estratégia que desde o início a gente trouxe, que foi de fato trazer eventos e começar a educar as pessoas daqui no físico a consumirem a arte, né? Hoje eu vejo que o nosso público é 90%, na verdade é 99% está no digital, né? O que eu percebo é de perfil, hoje no posicionamento da PB como um todo, é um perfil de um ticket mais alto, né? Porque se você pega uma obra hoje, começa em 5.800, né? E Uhum. chega até 250 mil. Nossa, E, e legal. e hoje a PB conseguiu entrar na casa dos maiores artistas e jogadores de futebol, e, enfim, todo esse nicho de pessoal que trabalha com entretenimento. Então, do Neymar da vida até um cantor sertanejo, até um artista da Globo e até um influenciador. Então, todo esse nicho a PB conseguiu atingir de maneira muito forte, né? Isso é muito legal. E quando a gente fala de público, eu acho que o nosso posicionamento, ele é completamente um reflexo das pessoas que a gente quer atingir, né? Uhum. Então, desde as pequenas coisas, quando a gente pensa numa qualidade de um vídeo que a gente faz, quando a gente pensa num cenário que a gente tem que ter para, então todos os detalhes é 100% um reflexo do público que a gente quer atingir, que é o público de alto padrão, né? Legal. E já que a gente começou a falar, Matheus, um pouco de posicionamento, eu queria que você explicasse sobre o código do artista, né, que é o seu curso. Como é que funciona? Quais são os pilares que você toca ali para o acompanhamento, né, daquele artista que quer se posicionar?
Perfeito, Mar. O que eu entendi nesses anos todos trabalhando com a PB e vivendo um pouco esse mercado, como apesar de eu não estar inserido antes no mercado da arte, o que eu entrei para fazer era completamente muito parecido ao que eu fazia antes, que é basicamente vendas online e essa parte estratégica, Uhum, né? Então, durante esses anos que eu vim entendendo mais esse mercado e fazendo de fato uma imersão, a gente criou uma metodologia específica que traz um resultado para a gente. Então, basicamente, o código artista é pautado na experiência que eu tive junto à PB e também da experiência que eu tive hoje. A PB Art soma mais, o todo do nosso ecossistema soma de mais de 6 mil obras vendidas. E é muita uhum, coisa, né? Hoje, sim. se você pegar no mundo da arte, é muita, muita coisa. É assustador, em pouco tempo, né? E então tudo isso que eu consumi, que eu vivi ali com os meninos, eu trouxe de alguma forma para esse curso, né? Então, basicamente, quando a gente fala de pilares desse trabalho do Código Artista, a gente fala de quatro, né? A gente fala de atrair pessoas novas todos os dias, a gente fala do Uhum, posicionamento, a gente fala de vendas e a gente fala do pós. Eu chamo de pós, mas esse pós, na realidade, o traqueamento, né? É uma parte que artista não gosta de jeito nenhum, porque a gente fala de aham, status, de visibilidade, a gente fala de conta, a gente fala de uma gestão interna para que a gente consiga, de fato, entender e transformar a arte em negócio, né? Porque uhum, hoje eu vejo a maior dor dos artistas que eu convivo hoje é a questão de querer viver de arte, mas não conseguir fazer isso. E aí é, tem aquele conflito interno eu quero focar completamente na minha criação, só que eu tenho que sair um pouco de lado, às vezes, para ter uma visão de empresário, de empreendedor, de marketing, né? Então, eu vejo que isso é uma dor, uma das maiores dores, sem dúvidas, dos artistas, né? e te falo como artista também que realmente, vejo muito isso, né, a pessoa apaixonada pelo seu ofício, gosta de pintar, de fazer escultura e tal, mas se pudesse ficaria só ali, né. Ela não entende que ela precisa dessa energia, desse esforço, nesses pilares, né, que você citou, né, tá trabalhando a sua imagem, e é uma parte um pouco mais empresarial, um pouco mais, né, empreendedora, de você se entender no início, principalmente, você não consegue ter uma outra pessoa, às vezes, fazendo para você, você tem que ser você mesma, né. A parte da produção artística e a parte da gestão artística, vamos dizer assim, né, você tem que juntar essas 2 habilidades aí. E aí que está o grande desafio, né, porque tem que se entender que uma parte é ateliê e outra parte é são os 4 pilares que você falou, como eu vou vender, como eu vou me posicionar, como eu vou, né, divulgar, como eu vou trabalhar o meu branding, né. Sim, perfeito, exatamente isso. E tanto que uma coisa que eu vejo, só antes de voltar nos pilares, uma coisa que eu vejo, eu sempre falo, principalmente para a galera que faz mentoria comigo, é essa Uhum. questão de que a primeira coisa você precisa entender o macro. Você precisa ter o mínimo de noção de conceitos básicos de como vai funcionar essa parte para você ter resultado, né? A partir do momento que você tem essa visão macro da parte, principalmente de vendas e como funciona esse processo no digital, para quem quer trabalhar 100% voltado ao digital, então antes de voltar a falar de finalizar essa parte dos pilares, uma coisa que eu sempre converso, principalmente com a galera que faz mentoria comigo, é a Aham, questão de que mesmo que, pô, Matheus, eu não quero fazer tráfego pago. Você não precisa fazer, mas você precisa entender o mínimo de como funciona essa engrenagem para ter resultado no digital, para que depois os seus piores desafios, na verdade, as suas maiores dificuldades, você consiga trazer profissionais e fazer investimentos mais assertivos, né? aham. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade gigantesca com conteúdo, por conta do Uhum, meu dia a dia. Então, pô, eu vou parar, eu tenho um milhão de coisas para fazer, aí eu tenho que parar para fazer, pegar, não consigo. Então, eu já entendi que para mim eu preciso de uma equipe 100% voltada à parte de captação e edição, e eu te uhum, livrei de mim. Assim como eu tenho artistas que, pô, o cara tem muita dificuldade com tráfego, com subir campanha, não precisa, mas o legal é entender o macro, como que funciona o processo de uma venda no digital, porque
É simples, mas não é fácil, né? E a partir disso, depois você vai tomando decisões mais assertivas. Só que é exatamente isso, mas é entrar um pouco com o lado empresário, não adianta. Hoje em Sim, dia, sim, né, hoje em dia não tem como fugir disso. é verdade. E pegando um desses pilares que você falou, Matheus, como é que a gente começa então a pensar, vamos iniciar assim, vamos supor a cabeça do artista, ok, quero me estruturar, né, quero pensar, começar a pensar nos pilares. Como é que esse artista vai começar a pensar primeiro na sua identidade artística, né? Como é que ele vai embalar isso e eu quero me mostrar aí para o mercado? Como é que ele vai começar a se pensar na sua identidade como artista? Perfeito. Uma identidade que você fala em relação à técnica da arte em si ou no digital, como No posicionamento? no no digital. Vamos Tá, supor, eu particularmente, né, Marcela, eu sim. trabalho com espátulas, não trabalho com pincel, trabalho com bastante tinta carregada, então ela já traz um volume, né, já traz uma textura, e ela Uhum. é uma técnica que parece um pontilhismo, mas que eu chamo de tracilismo. Então, é uma espatulada, aí limpa, outra espatulada, aí limpa, e eu vou construindo a minha imagem, que normalmente são paisagens, a partir de pequenos traços carregados em tinta e com volume. Então, assim, a minha identidade artística é essa, né, a pessoa já sabe: "Ah, Marcela, a espátula é tipo um tracilismo, um volume e tal". Ok, eu tenho essa é a minha técnica que foi escolhida, eu tô vamos supor, tô com essa série já tem uns 8 anos que é essa série, né, é mesmo tipo de técnica. Mas aí eu quero me mostrar para o mercado. Como é que é no mundo digital? Perfeito. O mundo digital, ele funciona 100% pautado no conteúdo, né? Então, Uhum, hoje, a forma que você consegue contar uma história, que você consegue construir uma história de sustentação. Então, não adianta você virar para o digital e falar, pô, o propósito da minha arte é transformar pessoas. Você coloca isso na sua bio. Mas se você não sustenta o seu propósito de alguma forma, não vai adiantar aham, absolutamente nada, porque as pessoas não vão ter conexão com isso, elas não vão, isso não vai ser um fato verídico na cabeça das pessoas que estão visualizando, porque não é uhum, sólido, né? Então, quando a gente fala do digital como um todo, tudo é feito a partir do conteúdo, né? Então, o conteúdo que a gente fala hoje, que é um Reels, um Stories, tudo tem o seu, assim, o seu lugar estrategicamente falando. Então, por exemplo, hoje, quando a gente pensa em Stories é literalmente um lugar para você contar histórias. Então, uhum, eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de aparecer e se filmar falando nos stories, só que muitas vezes elas não entendem que talvez a audiência dela não queira ver ela, mas queira ver o mundo dela com os olhos que ela está vendo, né? Então, entendi. então é muito legal isso, porque você não precisa contar histórias falando, você pode tirar uma foto do que está acontecendo no seu dia e começar a escrever e contar através de textos, né? Existem Uhum, várias formas de fazer isso, mas quando a gente quer mostrar algo para a audiência, por exemplo, uma técnica, uma estética muito bem definida, a gente volta nesse mesmo processo voltado ao conteúdo, né? Então, e tem uma coisa também que aí que entra, a gente começa a pensar no tanto que não é fácil essa parte, porque você sempre vai ter que estar falando isso. Sempre. uhum, Da sua técnica, sempre vai estar mostrando, vai ter que estar mostrando, porque a partir do momento que você tem pessoas novas chegando todos os dias no seu Instagram, são pessoas que não têm esse impacto que a sua audiência antiga tem, né? Então vira aquela construção de audiência, com o objetivo de gerar conexão com essas pessoas que estão chegando e com as pessoas que já estão lá, para que elas consigam de fato entender e ter uma percepção de valor maior no seu trabalho, né? aham. Então, Entendi. É tipo assim, né, imagina você tá, vamos supor, escrevendo um livro, né, você falou no início sobre o personagem, não vai ficar repetindo o tempo todo a mesma coisa, porque a pessoa está num fluxo de ler um livro, mas ali, no story que você está falando é um local de contar a história, tem muita gente entrando o tempo todo, então você tem que repetir.
vai mostrar o ateliê de novo, aí mostra uma técnica, aí mostra uma arte, daqui a pouco mostra outra arte, aí fala da técnica de novo, né, aí se mostra, não sei, desenvolvendo, praticando, misturando tinta, aí faz Sim, isso de novo, né. sim. É uma recorrência de conteúdos ali, para você estimular quem está entrando que ainda não pegou o fio da meada, vamos dizer assim, né. Perfeito. É exatamente isso, né, porque quando a gente olha quando a gente tem essa percepção que tem pessoas novas chegando todos os dias, e a gente precisa criar uma base, na Uhum, verdade, construir alicerce com essa audiência, a gente começa a entender um processo de uma venda, né, no digital. Porque as pessoas não estão no Instagram para fazer uma compra. Então, muitas vezes, quando a gente traz esses tipos de conteúdo, a ideia que a gente tem que ter na cabeça é vender sem ser chato, né? tá. Independente do nicho que a gente esteja. A gente não pode ficar ainda mais obra de arte, né? A gente precisa criar um posicionamento e emitir um sinal para a nossa audiência para elevar a percepção de valor deles e aí, aos poucos, a gente vai gerando desejo através da conexão e das histórias, das narrativas, enfim, de todo esse processo que a gente constrói no digital. Mas sem dúvida nenhuma, essa parte do Instagram, dos stories, é ter isso na mente de vender sem ser chato. Porque ninguém está no Instagram para comprar uma obra de arte. Ninguém. Então, Tá. imagina É tipo Perdão, assim, ali não é uma vitrine. Né, perfeito. você não tá ali, tipo, ofertando com tag, ó, promoção, Black Friday, não sei o quê, ó, tá aqui, e muda a vitrine e tal. É um local para você, igual você falou, aguçar a curiosidade, né, aumentar o conhecimento da pessoa sobre aquilo. Se ela quiser, quem sabe, ela vai procurar outros meios para contatar e realmente adquirir a obra de arte, né. É isso aí. É um processo, é uma Uhum, jornada muito longa. E eu acho que a maior dificuldade das pessoas hoje, eu não falo só do nicho da arte, mas eu acho que de maneira geral, é o imediatismo de querer que as coisas aconteçam muito rápido, só que as pessoas não entendem o processo de uma venda no digital. Né? Porque uhum, quando a gente fala de obra de arte, a gente não está falando de uma commodity ou de um produto de ticket baixo, que a pessoa vai comprar, vai usar e vai jogar fora. Não, uma obra de arte que a pessoa vai colocar na parede dela e provavelmente vai ficar lá por gerações ou talvez décadas. Né? Então, a gente precisa entender muito bem esse processo de venda para não se frustrar num curto uhum, prazo. Né? sim. Então, eu vejo que essa é a maior dificuldade das pessoas, que é não conseguir ter uma constância porque como eu ensino que funciona o processo de venda para um artista hoje, quando a gente fala sempre do digital, tá? A gente precisa, vamos partir do pressuposto que a gente já tem uma audiência, né? A gente precisa gerar conexão com essa audiência. Como a gente gera Hum, conexão com essa audiência? A gente gera conexão através de narrativas, né? A gente gera conexão 100% através de histórias que a gente conta. Então é aquele lance de, igual você estava falando, pô, vou postar um stories, vou mostrar o meu processo. Aí amanhã eu vou mostrar de novo? Vai, só que de um jeito diferente. Entendeu? Você aham, vai de uma outra forma. Você vai introduzir uma história, você vai sair da história e colocar uma pessoa dentro. Você vai mostrar seu cachorro e fazer uma brincadeira com ele. Então você começa a mudar as narrativas, mas sempre com o mesmo propósito e big idea, né, que a gente chama. Sempre, como que eu posso falar melhor? Sempre com a sua ideia principal que você quer passar uhum, para a sua audiência, né? Então, a partir do momento que a gente consegue gerar conexão com essas pessoas, a gente gera desejo, né? uhum, Só que gerar conexão para passar para desejo ou acontece muito rápido ou acontece devagar. Então é aquele lance de, às vezes, quando a gente começa a fazer uma campanha de tráfego, às vezes no primeiro mês você vai ter um boom de novos seguidores, vai subir 5.000, 2.000 novos seguidores. E às vezes não sai nenhuma venda. Só que são 2.000 pessoas que entraram no seu Instagram com aham, que foram impactadas por um trabalho seu, por um conteúdo seu, que talvez exista a possibilidade dessas pessoas comprarem. Vamos falar que 50% a gente joga fora. Vamos falar que tem 10 pessoas qualificadas de 1.000. Então, 10% de pessoas qualificadas de 1.000. Então, a gente está falando de 100 pessoas. É muita gente, entendeu? Só sim. que é um processo.
né? Aham. Então, quando a gente gera conexão com as pessoas, a gente gera desejo e o desejo é o que traz a venda. Só que esse processo realmente é um trabalho, é uma jornada, né? É, e aí falando um pouquinho, né, de como se faz isso, né, como você trabalha essa narrativa em que você falou ali, os stories é para contar histórias, né, a gente está falando de storytelling, a gente está falando de copies, a gente está falando de criar uma narrativa. E como é que o artista pode, fazer isso de uma forma otimizada, né, como é que ele começa a trabalhar a sua história? Perfeito. Hoje, tem uma coisa que eu chamo de aspectos únicos, que eu acho que é o alicerce de todo artista, né? Que é a Uhum, estética, é a mensagem e a linguagem. Então, a estética é muito individual. Você como artista, eu não sei, porque eu não sou. Então, assim, eu não sei como que é a jornada de um artista para se descobrir na sua estética, no seu estilo. Realmente é algo que eu nem entro. Mas quando a gente fala de mensagem e linguagem, a uhum, linguagem é a linguagem de comunicação, então como e para quem a gente se comunica, e a mensagem é 100% pautado, eu não vou nem falar na questão de uma mensagem de um quadro em si, só que quando eu falo mensagem, é a história em volta de um artista. Então, tá. porque, por exemplo, quando a gente pega um artista que é muito bem posicionado, e vou dar um exemplo de um amigo meu que aconteceu há um tempo atrás. Eu fui na casa dele, não, faz uns 3 meses. Eu fui na casa dele e ele falou: pô, Matheus, eu tenho um Alec aqui em casa. Aí eu falei: cara, que legal, né? Pô, tem um Alec, tem um Kleber, tem não sei. Então, quando o artista é muito bem posicionado, as pessoas não usam o nome da obra, né? Elas falam: Aham, tenho um Alec Monopoly, eu tenho um Kleber Lopes, eu tenho uma. É muito louco isso, né? é. E isso é 100% vinculado a essa ideia da mensagem, que é o storytelling, é a narrativa, é essa construção que o artista tem. Então, o primeiro passo, sem dúvida, para qualquer coisa, para começar a pensar, a fazer esse trabalho de maneira mais profissional, é a estruturação de narrativas, porque vai ser o alicerce, né? Uhum, Então, é você entender de fato aonde você quer chegar, isso é tá. o passo principal, aonde você quer chegar, como você quer ser visto. Existe aquela ideia dos arquétipos e tudo mais. Existem várias formas de trabalhar com esse tipo de linguagem, né? Mas é basicamente quem você é mesmo, entendeu? Isso é Uhum, uma coisa muito básica que às vezes é um óbvio que as pessoas não conseguem entender e elas ficam mudando de rota toda hora e elas não transparecem isso no digital. O que vende hoje no digital? É a autenticidade. É puramente uhum. autenticidade. São pessoas que são autênticas. Então, se você pega de um outro nicho, vamos falar do meu nicho de infoprodutor. Tem Aham. centenas de infoprodutores de todos os nichos possíveis do planeta. Quem que tem resultado com isso? São pessoas que são autênticas e se posicionam e expõem as suas ideias e têm um posicionamento único, né? Para a arte, para o artista é a mesma coisa. Ele precisa, de fato, entender todo o processo, de onde ele quer chegar, para onde ele quer ir, com quem ele quer se comunicar, por quanto ele quer vender a obra dele. Se um artista, igual, eu vou dar um exemplo de um mentorado meu. Falou: Uhum. Matheus, quero vender uma obra, eu quero vender meu metro quadrado por 10 mil. Beleza, falei, lindo. Você quer vender seu metro quadrado por 10 mil. Só que, cara, qual que é a base de sustentação para uma pessoa colocar um preço de 10 mil? Então aí a gente entra só eu tô indo um pouquinho longe, mas eu vou voltar, tá? Entrando Aham. quando a gente fala, por exemplo, dessa área de precificação, se você quer vender por um preço tal, você tem que elevar a percepção de valor do seu trabalho de uma forma surreal, porque senão você não vai vender, você vai passar fome. A conta é simples, né? Então, a partir do momento que a gente quer vender um quadro por 10 mil, por 50 mil, a gente precisa entender o que é necessário para a gente poder chegar nesse patamar. Então, são exposições, é networking, é investimento em tráfego, é investimento em conteúdo profissional. Então, é uma série de coisas para a gente chegar a um determinado nível e conseguir ter um fluxo de venda legal, né? Uhum. É uma jornada muito o digital, assim, depois que você chega num determinado posicionamento, tudo é maravilhoso, porque tudo que você faz, você vende, você tem uma base, você tem comunidade, né? Hoje a própria PB Arts virou um ecossistema de várias empresas, né? Hoje a gente não tem mais só o lado da arte, a gente tem, nossa, é muita coisa mesmo, é bem interessante. Mas a gente criou uma esteira de produto em cima disso, né?
Então, só voltando, quando a gente fala dessa parte de sustentação de narrativa, Uhum. de construção de narrativa antes, é basicamente você entender aonde você quer chegar primeiro, entendeu? Você tem que ter um mínimo do norte possível, porque a partir disso a gente consegue pensar em toda a parte que você vai ter que investir, os caminhos que você vai ter que trilhar para Uhum. você conseguir, ao menos, chegar em determinado lugar, né? Mas é muito essa parte de construção de narrativas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ser autêntica no digital porque elas ficam mudando de rota, né? Então, pô, cara, você não muda de rota, você entra numa pista rápida e vai embora. Agora, se você fica mudando de rota, você fica pegando retorno e aí o negócio começa do zero, e a sua audiência começa a não entender o que você está É. fazendo, né? Exatamente. Quando você falou, eu fui pensando aqui, Matheus, existe o storytelling do artista em si, porque se falando em questão de arte, né, as pessoas têm muita curiosidade de saber quem é aquele artista, né, Andy Warhol, né, a fábrica que ele criou e tal, Basquiat, quem foi aquele artista, que é aquele mistério, aquela personalidade, né, ela já traz aí um gancho de storytelling muito bom. Ao ponto que a sua produção artística, aí a gente está falando das séries, das fases, né, dos estilos, de não sei o quê, também em si precisam de um storytelling, né. "Ah, eu me inspirei não sei o quê, e aquilo surgiu daquele momento da minha vida". Aí você começa a contar, né. E pelo que você está falando, quando a pessoa começa a mudar de rota, parece que ela está tentando surfar, às vezes, ondas. "Ah, agora está mais toy art", vamos dizer assim, "agora está mais espatulada", que é o meu. Aí a pessoa vai. Aí não está dando, porque não tem, né, a paciência, a resiliência, que foi outro ponto que você falou, aí fica, né, algum tempo. "Ah, não está dan vou mudar". Então você começa realmente a confundir a cabeça do seu espectador, tipo assim: "Calma aí, eu não consigo falar que, eu comprei uma Marcela Lana, porque eu não sei nem o que que é, né, uma Marcela Lana, não sei nem o que que é o não sei o quê, porque, já fez tanta coisa, já, né, alçou vários voos que essa questão que você falou do nome, né, eu comprei um Di Cavalcanti, você pode não saber qual é a obra, mas você sabe o estilo, você sabe quem é o artista, você comprou a construção do nome, que é o que você está Perfeito. falando, né. É exatamente isso. Caiu como uma luva que você falou, porque é exatamente essa a mensagem. Quando você fala, Aham, quando você tem os seus aspectos únicos bem definidos, você consegue chegar nesse nível de, pô, eu comprei uma Marcela. Então, se eu comprei uma Marcela, você tem um posicionamento muito bem definido, você tem uma estética muito bem definida, você tem uma linguagem de comunicação muito bem definida. Tudo isso faz com que as pessoas entendam imediatamente o que que é um comprei uma Marcela e já consigam visualizar isso, né? aham, sim. Isso é muito legal. Legal, porque, quando você estava falando assim, a pessoa falou que quer 10.000 um metro quadrado. O Excel, ele aceita tudo, ele é fantástico, né, você bota lá na sua planilha, ó, tá, vamos fazer essa fórmula, 10.000 metros quadrados, mas a vida real já é outra coisa, né. Então essa questão que você falou, que ok, você quer isso, mas aí você tem que fazer uma construção para que isso aqui seja perceptivelmente viável, né. Tem uma percepção de valor que dá match, vamos dizer assim, né, no que você realmente quer. É exato. Eh mas falando sobre isso, Matheus, quais seriam, assim, os erros mais comuns dos artistas que eles cometem nessa construção de imagem ou na venda da sua arte? O que que você acha que, cara, volta e meia eu vejo um artista caindo ali, volta e meia tem esse erro. Que você acha que são os grandes erros? Eu acho que hoje eu não vou nem falar erro por enquanto, eu vou falar em questão de dificuldade. Ok. O, o maior dificuldade de um artista é, sem dúvida nenhuma, essa parte voltada a conteúdo, né? Pelo menos eu Ah, vejo que a maior dificuldade de todos a galera dos meus mentorados, essa turma, é entender essa necessidade de conteúdo e conseguir fazer isso de uma maneira constante, né? uhum. Agora, em questão de erro, deixa eu pensar, maior erro.
voltado ao digital de artistas plásticos. É que é difícil falar de erro, mas eu acho que vamos falar que o desvio de rota. Eu acho que Tá. o maior erro possível e frequente de artistas hoje no digital é o desvio de rota, causado por talvez imediatismo ou se comparar ao outro e querer entrar Uhum. na perspectiva do outro, né? Então, isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, é o maior erro dos artistas e é o que eu mais vejo hoje. É a galera mudando, pulando de galho em galho e não seguindo uma rota rápida. Agora, Matheus, uma coisa muito difícil, assim, para o artista é você realmente vender, é você, internalizar essa figura do vendedor, né. Primeiro que a pessoa às vezes pode tentar barganhar, então barganhar com o artista é complicado, né. Depois que precificar a sua obra de arte já é uma coisa muito difícil para o artista em si, né, Sim. ele tem sempre uma dificuldade nesse sentido, né. A minha pergunta é: você acha que essa figura, ela tem que ser separada? O artista tem que ter um agente, um representante, um comercial, para que essa questão o artista encante, fale da storytelling, fala da obra, mas a pessoa fala: "Ah, quero comprar". "Ah, então vou te falar com vou te mandar lá para o Matheus, que o Matheus vai te passar todas as informações". E essa divisão é necessária? Eu acho que eu não vou nem falar que é necessário, eu acho que, assim, vai muito da necessidade do artista naquele momento, sabe. Se Uhum, a pessoa tem a condição de ter um sócio comercial, de ter um investidor, de ter um merchan, de ter um galerista por trás ou um curador, fazendo toda a parte de trabalho comercial e o artista ficar só focado na parte enfim, de trabalho, de posicionamento, né, é o melhor dos mundos, né, na teoria. Só uhum, que a realidade para 99% dos artistas não é essa. Até porque eu vejo uma dificuldade muito grande até de pessoas do nicho da arte, né, de artistas que eu trabalho até que eu fico martelando isso na cabeça deles, é a aham, dificuldade de trazer pessoas para trabalharem com eles. tá. Entendeu? E eu falo assim, por exemplo, vou dar um exemplo real de um cara que é mentorado meu. Ele tem um trabalho super bacana, ele é um cara super bem conceituado na cidade dele, vende muito para arquiteto, e ele queria começar a bater mais forte no digital e ele queria trazer um sócio para ele. E aí ele teve diversas possibilidades ali de pessoas que ele conversou e teve um cara que foi um dentista lá da cidade dele, enfim, que conversou com ele e falou, ó, quero entrar com você, vou investir tal valor, a gente vai fazer isso, vou entrar com investimento, isso aqui. Chegou na hora H, ele não tomou a decisão de uma coisa que ele estava procurando há muito tempo, por talvez uma dificuldade interna de falar, pô, um cara vai ser sócio das minhas criações, entendeu? Uhum, Talvez essa visão deve ter dificultado um pouco ali do que eu percebo. E eu percebo que os artistas, de fato, muitos têm dificuldade de trazer pessoas para trabalhar de maneira comercial, né? Porque quando a gente traz uma pessoa para trabalhar de comercial, tem duas formas: ou a gente paga ou vai ser nosso sócio, né? sim. E a grande realidade de vários é que, às vezes, a maior possibilidade é trazer uma pessoa como sócio, né? Então, mas assim, mas só voltando agora na sua pergunta, eu acho que hoje o artista tem que se desenvolver em todos os aspectos, de verdade, pelo menos entender um pouco da venda, do processo de over delivery, de todos os processos, para tomar uma decisão se é melhor para ele trazer ou não essa pessoa. Porque ele Uhum. só vai saber se ele passar por esse processo e entender e pôr a cara para bater. É a única forma de você entender a sua situação é indo para o teste de fogo, né? Tá, Mas eu então, internalizar certas coisas até certo ponto para você, aprender o que significa nessa esteira de conhecimento e quando for possível contratar ou fazer parcerias ou coisas assim, né.
É entender as suas maiores dificuldades, aonde você tem que trazer pessoas certas para você não errar. Porque às vezes um Aham. só que você traz, uma pessoa comercial errada que você traz, enfim, pode atrasar muito a vida da pessoa de maneira geral. Porque quando a gente fala de sociedade, é muito complicado. Sim. E como é que você está vendo, Matheus, assim, o mercado? Agora a gente veio de pandemia, a gente veio, de um período aí, econômico, né, ainda estamos complicado, né, mas também um momento em que as pessoas ficaram mais em casa, não viajaram, de repente a verba que elas iam gastar viajando, fazendo passeios, não sei o quê e tal, com filhos, elas começaram a olhar: "Aquele sofá vou mudar, aquele não sei o quê". O que eu percebi por aqui foi um movimento muito grande de reformas de casa, e quando você faz uma reforma em casa, muito possivelmente já abre espaços em paredes ou, né, ou em lugares, e aí os artistas, né, entram com possibilidades aí de quadros, de escultura e tal. Então foi um momento que, num segundo período aí da pandemia, vamos dizer assim, e teve um boom de grandes arquitetos, né, design de interiores trabalhando, também de vendas de obras de arte. Mas como é que você sente esse mercado, brasileiro? Não sei se você teve também alguma experiência com o mercado internacional ou se você já viu, né, alguma coisa lá fora. Tá bom, não tá bom? O que que a gente pode explorar mais? Então, apesar da pandemia ter sido um caos completo, né, para todos os setores, eu acho que a arte foi um dos poucos que se beneficiou muito com isso. Porque, sem Uhum. dúvida nenhuma, desse processo de pandemia até para cá, eu acho que o ano pandemia e o primeiro ano pós-pandemia foram os melhores anos, eu falo pessoal, tá? É, Aham. da arte possível. E, de maneira geral, eu enxergo isso também, porque é exatamente o que você falou, as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam olhando o celular, e as pessoas não tinham o que fazer e estavam colocando coisas numa lista de compra para comprar, estava com o arquiteto mudando o sofá, colocando quadro. Então, isso, sem dúvida nenhuma, trouxe para o mercado de arte, arquitetura e sofás Uhum. um benefício muito grande em questão de faturamento, né? Aham. É lógico que depois agora a coisa tá assim, mas eu vejo que tudo que a gente passa de instabilidade, de crise, assim como tem pessoas que perdem dinheiro, tem pessoas que ganham muito dinheiro, né? Tem. Então, a partir do momento que a gente consegue ter um nível de posicionamento legal e você souber se comunicar muito bem com esse público que você quer, mesmo que esteja uma fase estranha, você ainda consegue ter vendas e ter um fluxo de vendas bacana, né? Uhum. Então, isso eu acho bem legal. Mas eu vejo que o mercado está muito bom, de verdade, porque principalmente eu acho que o principal ponto, eu vou até falar isso agora porque eu acho legal. Eu tinha até pensado nisso. O principal ponto para um artista ter em mente, não falo artista não, falo qualquer pessoa, é que hoje o digital ele transformou completamente a comunicação, o posicionamento, a venda, o Instagram, ele é bizarro. Por quê? Aham. Você, todo mundo tem a mesma ferramenta que um Joseph Klimbas tem, que é um cara que fatura milhões de euros por mês no mundo da arte. Então ele usa o Instagram como veículo de venda e a gente tem acesso à mesma ferramenta que ele de graça, né? É claro que existe budget de investimento, existe equipe, existe tudo, mas a ferramenta e o veículo é o mesmo, né? Eu vi uma frase esses dias que eu achei bem legal, que a forma mais fácil de você enriquecer hoje, a forma mais barata e fácil é através do conteúdo, né? Porque se você tiver um fluxo de conteúdo e postagens igual esses caras têm, uma hora você acerta, Sim. né? Assim, isso que é legal, é a constância, aquilo lá que a gente falou, você saber sua rota e mandar bala, porque o veículo está ali, a ferramenta está ali, né? Todo mundo tem acesso a ela. Mas eu acho que é basicamente do mercado que eu penso é isso. Do mercado internacional eu tive pouco contato, né? Eu tive contato assim de vendas que a gente fez internacionais, mas eu não vou considerar um mercado internacional, Uhum. né? Vendas que a gente já fez venda para acho que para o mundo inteiro.
né? Mas são pessoas que vão chegando, normalmente de até indicação, amigos, de próprio networking, eu acho. Eu acho que o nosso Instagram, essa parte ainda, eu falo da PB Arts, não está internacionalizado ainda, né? Então, tudo que vem do mercado internacional são amigos ou networking que traz. Aham. Ah, legal. Essa questão que você falou hoje com as redes sociais, né, você tem na sua mão uma ferramenta fantástica, né, de você criar conteúdo. O negócio é você trabalhar, assim, para entender aonde que você tem tração, né. Então fez um conteúdo, poxa, aquilo exponencializou, vou criar um outro parecido com aquele, vou pegar esse gancho, né. Sim. Eh Foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil um livro que é um clássico lá fora, que se chama A Arte e o Medo. E nesse livro tem uma história que conta, assim, que num ateliê tinha um artista com os alunos e tal, ele dividiu em 2 grupos. Um grupo ele falou o seguinte: "Vocês vão fazer essa", deu argila, né, "vocês vão fazer um pote, né, uma escultura, e vocês vão fazer a mais perfeita possível. Vocês vão ficar X tempo trabalhando em um pote e vão fazer o mais perfeito possível". Para o outro grupo, ele falou assim: "Olha, eu vou te dar essa quantidade de argila, vocês vão fazer a maior quantidade de potes que vocês conseguirem nesse tempo, mesmo tempo X, né, pra ficar bonito, mas o negócio é fazer volume, fazer volume, fazer volume. Quanto mais, a pessoa vai ganhar, é volume". Depois ele pegou esses 2 grupos e analisou com qual tinha realmente feito, ou fazer um bem feito e ficar ali alisando aquele um, ou fazer uma quantidade, né. E aí ele ficou analisando e tentou entender aonde saiu realmente o melhor pote, né, e o melhor pote saiu desse grupo, que fez a maior quantidade. Mas se a gente fizer uma correlação com o mundo que a gente está falando aqui, das redes sociais, por exemplo, né, às vezes você faz um vídeo, fica lá um mês, edita, faz, regrava, não sei o quê, blá-blá-blá, vê efeito especial, não sei o que e tal, lança, tem 100 visualizações. Mas às vezes você está ali na constância, testando, né, o mercado, testando a sua narrativa, a seu storytelling, a sua linguagem, vê o que funciona, vê o que não funciona, faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali, e daqui a pouco, tum, né, um vídeo que até não foi nem tão produzido, mas ele vai deslanchar, né. Isso tanto na arte, que a gente falou o exemplo aqui, quanto nas redes sociais, né. Às vezes o volume vai te dar o caminho, né. Nossa, é exatamente isso. Eu acredito muito nisso, que o volume e o teste te dão um caminho. Hoje, Uhum. as pessoas falam, pô, eu até pensando na questão do curso, né? Falam, Matheus, qual que é o caminho para vender quadro no digital? Eu falo, amigo, é teste. Aham. Tudo hoje é teste e ir para frente do negócio, né? Não Sim. existe de maneira nenhuma hacks, né, e fórmulas mágicas para a gente ter sucesso em nenhuma área da vida. Isso é uma coisa relativamente óbvia, mas que a internet não traz isso, né? Então eu até Eu brinco que uhum. hoje meu posicionamento eu desvinculei o meu posicionamento ao meu curso e minha parte de arte. Porque o que, que a gente vai fazer? A gente criou já uma escola, a gente está agora fazendo um cronograma de curso que chama Desperto Arte, Uhum. que é 100% voltado para ensinar artistas de toda essa parte do mundo empresarial. Uhum. Então, o único curso que tem lá por enquanto é o meu, que é o Código Artista, só que a gente vai ter cursos específicos para o gargalo X, Y, Z, para essa dificuldade, para essa. Então, a ideia é de fato criar um ecossistema em cima disso. Em toda essa jornada que eu tive até hoje, com essas frentes de negócio e sempre inserido no digital, eu entendi que eu não quero um posicionamento com oferta irresistível e venda 50 mil em obras de arte em 30 dias, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de falar que eu trabalho hoje com ofertas e visíveis, né? Que é uma coisa que é palpável, né? Então, Uhum. assim, eu acho que o mercado cada vez mais está se conectando com pessoas com o posicionamento 100% autêntico,
né? Tanto no nicho da arte quanto em outros nichos. Mas se a gente não for atrás disso hoje, a gente não vai ter resultado. Isso é, eu falo até do meu lado, como educação, até como lado das empresas que eu atuo hoje, né? Sim, porque o que a gente vê mais hoje em dia, até nas redes sociais, é aquela divulgação do caminho fácil, né, é aquela divulgação da coisa, né, parece que, sei lá, foi um milagre, aconteceu, tá vendendo não sei o quê, tá os 6 em 7, 8 em 7, blá-blá-blá, né, você vê aquela coisa, assim, que parece que só que quando você vai colocar a mão na massa, como você falou, é uma energia, é um volume, é teste, né, que às vezes a pessoa que está vendo, né, o palco de alguém não entende o bastidor dessa pessoa, né, porque quando você vê o palco, você não vê o bastidor, e às vezes o bastidor é um trabalho insano para ter aquele palco bonito ali que está sendo mostrado nas redes sociais, né. Sim, exatamente isso. E o bastidor forte é o que dita um posicionamento forte, né? Isso. Se você tem um bastidor forte, se você tem uma rotina puxada, se você faz tudo isso que a gente veio falando, você consequentemente vai ter resultado uma hora. Se você não tiver Uhum. tempo naquele momento, você vai ter alguma hora. Isso é fato. É o bastidor forte e é o resultado. Sim. E agora uma pergunta, assim, meio polêmica, né, como é que você está vendo um impacto aí das tecnologias, inteligência artificial, de NFT, você aí que trabalha também com toy art, então tem a impressora, né, a impressora, 3D, por exemplo, como é que você está vendo o impacto dessas novas tecnologias aí para os artistas? Perfeito. Eu acho que eu acredito muito na tecnologia ao nosso favor, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho empresa voltada ao ramo de inteligência artificial, que é um outro negócio paralelo, Uhum. totalmente nada a ver, né, com o que a gente está trazendo. Mas hoje eu estou bem inserido nesse mundo de inteligência artificial, eu estudo muito isso e eu implemento muito no meu dia a dia. Então Ah, eu vejo legal. que a gente tem que pensar na inteligência artificial como um aliado à nossa jornada, né? Uhum. Eu de verdade, assim, eu de forma alguma vejo que o NFT ou a inteligência artificial vai suprir ou vai passar por cima do mercado da arte. Eu acho que o mercado da arte vai ser um dos únicos, um dos poucos, na verdade, que não vai sofrer consequência direta com a produção vamos falar, pinturas por inteligência artificial. Entendeu? Porque Tá. assim, eu defendo muito a venda da obra de arte, quando a gente fala de obra de arte mesmo, né? Não usando o contexto de design, de decoração em si. Mas quando a gente vende uma obra de arte, a gente vende contexto, né? Uhum. Vende a história, a gente vende tudo isso. E quando a gente pensa em um quadro que foi feito por uma inteligência artificial, é um quadro que foi feito por uma inteligência artificial, que qualquer pessoa tem acesso, que não tem contexto nenhum, né? Então, eu acredito que isso nunca vai atingir de maneira direta o mercado da arte, tá? Eu acho que a gente precisa olhar, de fato, a inteligência artificial como um aliado total para nos auxiliar no dia a dia. Igual, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT é uma ferramenta de graça e é uma ferramenta que otimiza muito o dia das pessoas. Para quem realmente utiliza ele e sabe utilizar ele, porque são coisas diferentes, né? Sim, sim. Quem sabe utilizar o ChatGPT de maneira assertiva economiza muito tempo, porque ele te entrega basicamente tudo, né? Então, por Uhum. que eu não vou usar essa ferramenta? Por que eu não vou aprender a usar ela? Ou tem uma outra que é bem bacana, que chama Obsidian, que é uma que eu uso Ah, muito, sim. Do que é seu o cérebro. Sincero. É, eu Isso. sou, eu sou fanático naquela ferramenta, no Obsidian. E eu faço tudo através dela. Então, eu estudo nela, eu faço todas as estruturações do meu dia, das minhas empresas, de conteúdo, eu faço nela, eu vou fazendo as encar. É surreal. Então, por que eu não vou aprender a utilizar uma ferramenta dessa que tem disponível e otimiza nosso tempo? Então, por exemplo, até para um artista, pô, eu quero focar no meu trabalho, na construção do meu trabalho. Cara, destrincha a inteligência artificial, porque vai acelerar muito o seu dia, né? Agora, quando a gente fala de NFT, eu tive uma experiência bem legal no mundo da NFT, né? Não acredito, tá? Não, assim, hoje há muito tempo eu não acredito, nunca acreditei na NFT. Eu acho que realmente foi uma bolha.
o que eu vejo? Muitos artistas caindo em golpes, isso de uma maneira Ah, bizarra, né? Porque o que passa de artista, o que já passou de artista na galeria, falando, pô, Matheus, ó, recebi uma mensagem no Facebook de um cara querendo comprar minhas obras por R$ 13.000. O sim. cara nunca vendeu um quadro na vida, né? E aí o cara vai lá, entra numa plataforma, porque como é que funciona esses golpes? Os caras vão lá, te mandam um link, você tem que se cadastrar numa plataforma, é uma plataforma falsa, que ele tem que pagar uma taxa, e essa taxa entra para o bolso, para a carteira do golpista. É assim que funciona esse golpe. As pessoas É. caem até hoje diariamente, né? Mas o mundo NFT, a PB Arts lançou, foi uma experiência bem maluca, porque foi assim, a gente lançou acho que 14 NFTs. Os Uhum. 14 NFTs na época, a gente lançou pelo dobro ou pelo triplo do preço da obra. Vendeu em 2 dias. A gente vendeu para nossa audiência, lógico. A gente não lançou para o mercado e vendeu. A gente vendeu porque a gente já tinha uma audiência e vendemos para os nossos clientes. Mas a gente vendeu tudo em 2 dias, foi um faturamento altíssimo, que trouxe para a empresa. Só que o NFT, eu acho que ele é muito especulativo também, porque o problema é porque é muita gente tentando ganhar dinheiro lá. Então, Uhum. as pessoas compram NFT não para ter uma obra digital, enfim, eu até não tenho, não sou muito adepto e não gosto muito, sou mais do filme. Mas as pessoas especulam muito e estão querendo ganhar dinheiro fácil na internet, né? E Uhum. muita gente olha o mercado NFT como uma possibilidade para isso, assim como o mercado É. de cripto e assim por diante. Então, eu vejo que eu não acredito no NFT. Eu acredito que pode sim ser utilizado daqui um bom tempo para muitas coisas palpáveis, né? Então, a partir do momento que a gente trazer um NFT, ou a gente tiver esse vínculo maior com o mundo digital no nosso dia a dia, e eu falo assim, por Uhum. exemplo, um holograma da vida, ou quadros envoltos que a gente precisa ter uma correlação de uma carteira única para poder utilizar e pôr na parede uma foto. Aí sim, porque aí talvez a longo prazo possa ter um mercado interessante para isso, mas atualmente eu não vejo nenhum benefício de estar inserido. É, você falou dos golpes, realmente eu até recebi, recentemente não, mas há um tempinho atrás, muita gente falando: "Olha, quero comprar sua obra de arte em NFT", e isso era constante. Eu acho que um pessoal mais desavisado, assim, mas não tão atento, deve ter caído realmente em alguma falácia, assim, desse sentido, em algum golpe assim. Acho que o interessante do NFT é servir como para mim é como se fosse um certificado, né, rastreável de histórico, né, e ali também tem as questões, né, dos royalties, essas coisas assim que me pareceu bem interessante, mas na prática realmente não vi isso indo para frente, concordo com você. Isso que você falou isso aí foi o que a gente tentou fazer muito e a gente não conseguiu até hoje, que é Sim, o certificado rastreável, de ter um é, dono. Isso aí é assim, é o suprassumo do mercado ideal para um artista, né? Mas aham. a gente ainda não conseguiu implementar isso de fato. Exatamente o que você falou, na teoria fenomenal, mas a prática a gente ainda não conseguiu. Legal. E Matheus, vamos agora para rapidinhas para aquele momento do final da entrevista, com dicas, conselhos e muito mais. Quais são Tá. os 3 artistas contemporâneos brasileiros que você acha que a gente deve colocar no nosso radar? É, bom, vamos lá. O Kili é um artista de Ribeirão Pretano que tem um trabalho, assim, eu juro, espetacular o trabalho dele. Ele tem um tipo de trabalho que chama Puff Doodles, né? E é um cara ímpar, assim, é um cara que tem uma precificação já muito alta, já vendeu muito, tá vendendo muito, o preço dele tá subindo muito. O primeiro quadro que eu vendi dele, pensando nas Masterpieces, que é um quadro de 1,50 por 90, eu vendi ele por R$ 10.000, acho que R$ 12.000.
Hoje, o mesmo quadro a gente já está vendendo por 35, 40. Então, assim, Nossa. coisa de 2 anos. Uhum. Um ano e meio, vai fazer 2 agora. Então, assim, é um artista que está voando, voando, vai voar cada vez mais. É o Kili, Puff Doodles, no Instagram dele acho que está kili.puffdoodles. Outro artista fenomenal também que eu sou fã é o Kleber Lopes, que é um artista que tem uma identidade dos tanques e dos balões, que é um cara que está fazendo exposição no mundo inteiro. É um cara que, mesma coisa, ele mandou 2 quadros para a galeria hoje, que já está o dobro do preço dos quadros que a gente vendeu há um ano atrás. E é um cara que está lá, não tem agenda. É um cara para ficar bem de olho mesmo. Tem um outro também que eu vou comprar uma obra dele agora, que chama Meio Quilo, que é um menino também super novo, do street, que o cara tem um trabalho ímpar também, é muito bacana, é um trabalho com uma estética muito bem definida, com um universo criado por ele, que é um universo particular dele, né? Então é o personagem dele, é o gatinho, enfim, é tudo que ele cria ali, que são referências do dia a dia dele. E ele... Aham. Oi, perdão? Não, eu falei: "Aham". Sim. E ele sabe contar as histórias muito bem, sabe? É uma coisa Legal. muito intrínseca nele, assim. Então eu acho que esses tem vários outros, né? Tem, pô, infinitos artistas que dá para citar aqui. Tem o BD também, o Bruno, que é espetacular, o Vitor Pinheiro, enfim, dá para ficar aqui. Tem muito artista foda no Brasil, muito. Isso é Pessoal, depois eu vou colocar todos esses links que o Matheus comentou aqui embaixo do vídeo para vocês depois pesquisarem, verem, conhecerem mais esses artistas. Mas, Matheus, agora 3 artistas que você acha assim excelente em branding, em posicionamento. Para você seria assim, cara, perfeitamente, o cara se posiciona muito bem. Do Brasil, vamos pensar PB Arts, eu acho que é um benchmark espetacular, assim, não tem o que falar. Hoje é uma equipe Aham. muito grande, né? O Frame Art, o Hit, é um cara também que tem um posicionamento ímpar, né? O cara tem uma audiência muito forte, uma comunidade muito forte, sabe fazer esse branding, ter esse posicionamento. E um outro também que é muito legal é o... Nossa Senhora. Pera aí, me dá um segundinho que eu vou. Deixa eu ver o nome dele aqui, que me deu um branco agora. Não, pesquisa aí. Não, você vê que quando eu fiz a pergunta, você logo já foi, assim, respondendo, é porque já ressoa, né, para você essas pessoas que, assim, cara, estão bem posicionadas, estão bem articuladas, você consegue falar assim, né: "Eu comprei um fulano de tal", é aquela pessoa que, né, e você que trabalha com isso, que ajuda as pessoas nesse sentido, né, você já sabe, né, essa trajetória de você construir essa imagem, né, então, Perfeito. fantástico. Lembrou aí qual que é? Lembrei, lembrei. O Suzano Correia. Eu Legal. tenho, eu tenho 2 obras dele aqui em casa até. Eu acho ele, assim, ele é um artista que daqui a pouco ele vai estar vendendo um quadro aí por milhões de dólares. Isso aí eu tenho certeza É. absoluta. Eu tenho amizade com o merchan dele, a gente tem uma parceria, né? Então eu tô com 3 quadros dele aqui em casa até para venda, né? Uhum. E assim, é surreal o trabalho do cara, e não só o trabalho do cara, mas tudo que ele construiu. E se você entrar, o Suzano tem uma coisa que é espetacular, que pouca gente consome, que o Suzano tem um canal no YouTube que ele faz vídeos, eu acho que 2 anos, 3 anos atrás, até hoje, eu não sei se ele continua ainda, só que lá tem o ouro puro do conteúdo, entendeu? Ele ensina Aham. artistas, contando um pouco da jornada dele, contando todo o processo artístico dele. É espetacular, porque, pô, é um cara que vende um quadro por 150 mil reais. E são pouquíssimos no Brasil hoje. Eu acho que, pô, você fala um artista no Brasil que vende um quadro por 150 mil reais hoje, com menos de 30 anos de idade, eu acho que ele tem Ah, 20, sim, é. né? Você tem essas cifras aí em caras até que já faleceram, né, que já tem uma história, os grandes medalhões aí, né. Perfeito, perfeito. Mas ele é super jovem, tem Aham. 35, 30.
Então, assim, é um ímpar. Quem nunca viu o YouTube dele, pelo amor de Deus, maratone. Sai do Netflix e vai ver o YouTube da Suzana. Legal. E interessante isso que você falou, Matheus, assim, tem um quadro aqui que eu tô aqui com os quadros para venda, mas com certeza daqui a um ano o quadro já vai estar não sei quanto mais. Então a pessoa que entende do mercado, você que está dentro do mercado, consegue entender a potência e o potencial daquele artista que está bem posicionado, né, já consegue projetar aí, cara, o cara está vendendo por 10, mas no final do ano já vai estar por 30 com certeza, porque é aquele negócio que você falou, né, o cara já está bem posicionado, ali o mercado vai tracionar para ele. Então, isso é interessante, ou esse conhecimento, porque e a sua orientação, né, ali no na PB Arts, eh porque você começa a pensar em colecionismo, você começa a pensar em investimento, você começa a pensar, né, em outras coisas quando você vai, comprar uma obra de arte que não é somente: "Olha, ah, que bonito, gostei", mas, cara, eu estou comprando uma pessoa que tem uma projeção, que já cresceu até aqui, que tem um currículo forte, que tem, né, isso, aquilo, que está representado pela galeria X, que tem um marchand, que tem aquilo, e quem sabe daqui a pouco tá valendo 150.000, né, igual o Suzano que você falou, tá, né. Perfeito. É exatamente isso. E hoje, que é para quem for colecionador, se você quer, quero saber, ter uma noção, uma percepção se o artista vai valorizar ou não. Se ele tiver um posicionamento bem consolidado, se ele tiver uma percepção, se ele tiver elevando a percepção de valor dele no trabalho dele, que isso normalmente é através de conteúdo e posicionamento, é um cara Uhum, que futuramente, com certeza, ele vai ser valorizado. Isso é muito legal. legal. E qual conselho você gostaria aqui de deixar para o pessoal, para o artista que está iniciando, para ele começar? O que que você gostaria de deixar, assim, para o artista que quer se posicionar e quer chegar lá? Quer chegar num Suzano, quer chegar, quem sabe, num, sei lá, num Portinari, num Di Cavalcanti, numa posição, assim, irrefutável. Eu acho que para que do zero, pensando no completo zero, meu primeiro conselho para uma pessoa, para um artista, na verdade, é realmente entender como que funciona um processo de venda através do Instagram. Eu acho que Uhum, assim, ter a partir desse entendimento, como que funciona uma venda de uma obra de arte no Instagram, que é basicamente a gente entra no lado educacional, você vai entender o que você tem que fazer. Você vai errar um milhão de vezes, mas você vai testar um milhão de coisas até acertar. uhum, Então, você ter resultado através do digital, a partir do momento que você sabe o caminho, fica mais fácil. Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe o caminho que você tem que trilhar. Aí a gente entra naquele conceito novamente que o artista, que na minha visão, o artista hoje em dia, ele necessariamente precisa entender o todo, né? uhum, Quando a gente pensa, vamos falar, décadas atrás, o processo de valorização, vamos falar, 100 anos atrás, 200 anos atrás, o processo de valorização de um artista é completamente diferente o de hoje em dia, né? Completamente. E hoje o mercado, infelizmente ou felizmente, necessita que a gente entenda toda essa parte se a gente quer viver de arte, né? uhum, Então, acho que a minha dica principal para os artistas hoje que querem vender e estão com venda travada, que não conseguem vender de jeito nenhum, estuda e entenda o processo e vê onde você está errando, porque você está errando em alguma coisa. Ou talvez você não esteja errando, mas você está no processo, né? sim, Mas eu acho que é legal. isso. Basicamente estudo e entender o processo de como funciona uma venda no Instagram, que é o primeiro passo. Legal. E, Matheus, quem quer saber mais sobre o seu curso, sobre a sua mentoria, quer visitar lá também o seu ecossistema, quer conhecer um pouco mais né, das obras de arte, como é que faz? Quais são as redes sociais, contato, site, para as pessoas te acharem? Ó, hoje a gente está em Ribeirão Preto, a PB Arts, né? É uma galeria aberta. Nosso restaurante está inaugurando semana que vem. Vai ser super legal. É um restaurante do Pipe e do Lucão com duas pessoas bem legais aqui, um chefe de cozinha que é o Semi e o Zeca, que é da parte de drinqueria. Então vai ser uma drinqueria e comidas de tapas.
para quem tiver possibilidade de vir para Ribeirão conhecer nosso ecossistema, vai ter um restaurante a partir da semana que vem. E meu Instagram é Matheus Carlucci, com TH. Hoje eu desvinculei o meu Instagram a parte da arte, então o Desperto Arte é o canal 100% voltado à arte, onde a gente vai trazer essa escola, esse cronograma de curso que a gente comentou. E o meu Instagram hoje eu estou indo mais para o lado empresarial e conversando mais voltado com pessoas é, que são empresárias em determinados ramos, né? Ah, Mas legal. eu acho que é isso. Aí tem meu site também, que é Matheus Carlucci, tem o da Desperto Arte também. Lá tem uma aula grátis também na Desperto Arte, tem várias mentorias que eu disponibilizo também, mentorias de 2, 3 horas. E a mentoria, muitas vezes, é onde está o maior ouro e as pessoas não consomem porque é um conteúdo muito mais denso, Sim. né? Só que a gente abre tudo, né? A gente abre a caixa preta de tudo que acontece. Então, mas a gente tem tudo disponível, Mal. Que o pessoal precisar aí, estamos à disposição. Ah, legal. E, pessoal, todos os links que o Matheus comentou vão estar aqui embaixo para vocês verem. Fiquem à vontade depois de entrarem em contato, verem mais informações e, quem sabe, fazerem, né, a mentoria e o curso do Matheus. Matheus, quero te agradecer muito aqui os insights, o papo, a troca. Agradeço muito, gostei muito de saber as referências, os insights, né, a sua percepção. E já estou doida aí para ir para Ribeirão conhecer a PB Arts. Fiquei animada aí para conhecer vocês e o ecossistema de vocês. Com certeza um dia. Legal, Má. Obrigadão. Foi um prazer falar com você. Foi muito legal. E eu espero que, de alguma forma, esse conteúdo consiga impactar, né, alguém verdadeiramente. E com esses insights aí que a gente trouxe. É Legal, isso. obrigada. Obrigado eu, Má. Para